de Nova York, Estados Unidos. Os dados que a Monsanto nos apresentou não estavam completos. Faltavam várias informações importantes para a indústria de laticínios. Eles não abordavam questões importantes como a incidência de doenças como a mastite, que é uma infecção nas glândulas mamárias, e problemas de reprodução. Quando os primeiros dados chegaram e viu que estava faltando, disse: ok, pessoal, vocês precisam voltar e coletar mais informações. Isso deve ter atrasado o projeto em uns 2 ou 3 anos. O senhor informou a FDA sobre suas preocupações? Eles simplesmente me deixaram de lado. Meu chefe entrou para o projeto, outros mais ligados a ele entraram no projeto e eu simplesmente deixei de ter acesso às informações. Mesmo coisas que eu havia pedido, como a avaliação da incidência da mastite, eu nunca cheguei a ver. Porque quando você está no caminho deles, eles te afastam. Fui jogado para escanteio e depois me demitiram. Um dia me levaram até a porta e disseram simplesmente que meus dias na FDA tinham chegado ao fim. O senhor foi ameaçado? Fui. Principalmente pelo advogado da Monsanto. Quando eu processei a FDA, o advogado da Monsanto disse para meu advogado que se eu usasse qualquer segredo da empresa em minha defesa, eles iriam me processar. No fim, a FDA foi forçada a readmitir esse veterinário íntegro. Mas depois, desiludido, Richard Burroughs acabou pedindo demissão. A internet também menciona arquivos confidenciais que teriam sido roubados da FDA e enviados ao Dr. Samuel Epstein, chefe da Coalizão para a Prevenção de Câncer. Chicago, Illinois, Estados Unidos. Em 1990, Samuel Epstein publicou um artigo no The Milkweed, o jornal mais importante da indústria de laticínios, editado por Pete Harding. O artigo era baseado nos documentos confidenciais que os dois haviam analisado. Um dia, acho que foi em outubro, cheguei ao meu escritório e vi uma caixa enorme, cheia de documentos. Vinha de Washington, mas não havia remetente. A caixa continha arquivos de todos os registros da Monsanto que haviam sido apresentados à FDA sobre os testes veterinários realizados nos últimos 6 anos. Isso foi muito divertido. Muitos dos documentos eram documentos originais e, como diz aqui, confidenciais. Contém informações confidenciais que não podem ser reproduzidas, reveladas a pessoas não autorizadas ou enviadas para fora da companhia sem expressa autorização. Como jornalista investigativo, esse é o tipo de matéria que adoro escrever. Com a revelação dessa informação, a Monsanto e a FDA ficaram muito irritadas. Porque pudemos concluir que haviam alterações fisiológicas seríssimas nos animais submetidos ao tratamento com hormônios, quando comparados com os outros animais do grupo de controle. Por exemplo, o tamanho dos ovários das vacas que receberam os hormônios sintéticos de diferentes grupos de tratamento aumentou em 34%, 42% e 44%. Os arquivos roubados também demonstram a ocorrência de graves problemas de reprodução. O que dizem os funcionários da Monsanto? Os dados são conclusivos. Nós fornecemos os dados brutos e o sumário analítico, que não foi feito por nós, para embasar a autorização. Todas as autoridades de saúde que analisaram o hormônio o consideraram absolutamente seguro para os consumidores. Para a Monsanto, o hormônio não é apenas seguro, mas também é benéfico para os consumidores. Como a composição química do leite não se altera com o Posilac, as propriedades de produção e gosto do produto permanecem as mesmas. É inverídico, é uma tremenda mentira. Use o adjetivo que quiser. É um produto muito diferente de diversas formas. Primeiro, há uma elevada incidência de mastite nas vacas. E há pus no leite. Depois há os antibióticos, dados às vacas para tratar a mastite. Então pode haver a presença de uma ampla gama de antibióticos no leite.
Além disso, mas muito importante, há uma elevação considerável nos níveis de IGF-1, fator de crescimento de insulina símile 1. Nos últimos anos, foram realizados cerca de 60 estudos demonstrando a correlação entre índices elevados de IGF-1 e os cânceres de mama, de cólon e de próstata. Absolutamente inacreditável. Será que outros países aprovaram o RBGH? Parece que o hormônio foi banido na Europa e no Canadá. Canadá? Estranho, porque as autoridades canadenses costumam adotar como modelo as decisões da FDA. RBGH. Escândalo no Ministério da Saúde do Canadá. Monsanto acusada de tentar subornar o Ministério da Saúde canadense para a aprovação do RBGH. Eu, Margaret Haydon, prometo dizer a verdade. Em outubro de 1998, 3 cientistas do Ministério da Saúde do Canadá testemunharam em uma comissão do Senado para impedir a aprovação do hormônio transgênico. O escândalo tornou-se público graças ao Dr. Shiv Chopra, que o denunciou. Toda a verdade, nada mais que a verdade. Que Deus me ajude. A pergunta que eu me fazia era qual a verdade que eu deveria contar. A que eu conheço ou a que o ministro está me mandando contar? Este era o meu conflito. O que quero saber é, a Monsanto fez lobby com algum de vocês? Qualquer um? Doutora Haydon? Eu participei de uma reunião, acho que foi em 1989 ou 90, com representantes da Monsanto, meu supervisor, Dr. Grenon, e meu diretor, o Dr. Messier. Nessa reunião, esta empresa fez uma oferta de 1 a 2 milhões de dólares. Não sei o que aconteceu depois, mas no final dessa reunião, meu diretor disse que informaria os seus superiores sobre o ocorrido. E como reagiu a Monsanto? Bom, a Monsanto não negou que fez a oferta de 1 a 2 milhões de dólares nessa reunião. Mas depois eles tentaram dizer essa verba era para fazer mais pesquisas no Canadá, para testar mais vacas, o que fosse preciso. Mas isso foi o que aconteceu no Canadá e o hormônio não foi aprovado. E com base nas revelações do Canadá, o Parlamento Europeu vetou-o para sempre. Agora, de repente, nós 3, Margaret Haydon, Gerard Lambert e eu, fomos demitidos por desobediência. Foram despedidos? Os 3. Agora a nossa briga é no tribunal. Digam não ao hormônio de crescimento bovino. O Congresso dos Estados Unidos também abriu uma investigação a pedido dos opositores do RBGH que não aceitavam a proibição do rótulo sem RBGH nas embalagens de leite. Mas o mais curioso é que essa investigação nunca foi concluída. Hormônio de crescimento bovino, o BGH, testa a aceitação da engenharia genética pelos consumidores. No lixo! Joga no lixo! O hormônio bovino foi a primeira grande aplicação da biotecnologia na indústria alimentícia. E a Monsanto é uma corporação extremamente poderosa, com muitas ramificações nos primeiros escalões do governo e órgãos regulatórios. Acho que a ética predominante no governo federal era: a biotecnologia é tão importante que não podemos deixar que questões menores, como a saúde das pessoas e dos animais, a atrapalhem. A FDA o aprovou porque muitas pessoas que ocupavam posições-chave na Monsanto vieram para a FDA e conseguiram sua aprovação. É como portas giratórias, como uma hélice e uma espiral. Portas giratórias? Sim, portas giratórias. As portas giratórias não ocorrem apenas na agricultura, mas em muitas áreas. Donald Rumsfeld era o presidente da Cereal, que era uma subsidiária da Monsanto. Por favor, use as portas giratórias. O ex-embaixador do comércio, Mickey Cantor, foi para o conselho de administração da Monsanto. Por favor, use as portas giratórias. O juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte, também trabalhou para a Monsanto.
Portas giratórias da Monsanto. Vejamos o que estava acontecendo em 1999. Linda Fisher saiu da Agência de Proteção Ambiental e foi para Monsanto. Michael Friedman foi da FDA para Monsanto. Marsha Hale e Josh King, da Casa Branca, para Monsanto. Margaret Miller, da Monsanto, para a FDA. William Ruckelshaus, da EPA, para Monsanto, sem esquecer Michael Taylor, que foi e voltou várias vezes. Quando sua missão na FDA foi cumprida, o senhor voltou para Monsanto e se tornou vice-presidente de relações com a comunidade. Certo. Então não há conflito de interesses para o senhor? Não. E, de novo, regras são regras. E eu sempre atuei dentro das regras. Acho que, em termos de aceitação pela população, a empresa cometeu um erro atrás do outro. Se você está criando uma estratégia para levar o público a entender e aceitar uma nova tecnologia, fazer a primeira aplicação dessa tecnologia em um produto como o leite, do qual temos muito mais do que precisamos, ajudou a criar, sabe, um clima de... Suspeita. Sim, suspeita. A ideia de que em nenhum alimento transgênico as empresas não precisam submetê-lo à aprovação da FDA como é exigido na Europa é insuficiente. Não basta para obter a confiança e a aceitação pública. Eu, pessoalmente, disse que o Congresso deveria mudar a lei. Deveria ser criado um sistema de notificação obrigatória, assegurando que cada produto seja avaliado pela FDA e que esta emita um parecer sobre sua segurança. Eis um testemunho interessante. Parece que Michael Taylor tem algumas reservas sobre a política que ele próprio assinou em 1992. E quanto aos cientistas da FDA, houve consenso sobre a regulamentação dos transgênicos? Documentos da FDA mostram que a entidade ignorou as advertências de seus próprios cientistas. Escrito por Steven Drucker. Iowa, Estados Unidos. O advogado Steven Drucker representa a coalizão das associações sem fins lucrativos, ONGs. Ele processou a FDA e a forçou a quebrar o sigilo de seus arquivos internos sobre os transgênicos. Recebemos mais de 44 mil páginas dos documentos da FDA que revelaram que a FDA vinha mentindo para o mundo, pelo menos desde 1992, se não antes. Mas eles continuaram a mentir e ainda mentem. Eles afirmam que houve um consenso absoluto na comunidade científica sobre os alimentos transgênicos serem tão seguros quanto seus equivalentes convencionais e que houve comprovação científica suficiente para corroborar esse consenso. Ambas as afirmações são grandes mentiras. Por exemplo, o Dr. Louis Preble, do Grupo de Microbiologia da FDA, escreveu: há uma grande diferença entre os tipos de efeitos inesperados que ocorrem no cultivo tradicional e aqueles encontrados na engenharia genética. O Dr. Preble também salientou em seu memorando que alguns aspectos da engenharia genética podem ser ainda mais perigosos. A preocupação que diversos cientistas da FDA expressaram era tão clara e inequívoca que a executiva da FDA responsável por reunir e avaliar as informações dos cientistas, doutora Linda Kahl, escreveu um memorando para o coordenador de biotecnologia da FDA, Dr. James Mariansky. Segundo arquivos da FDA, cujo sigilo foi rompido recentemente, houve muitas críticas dos próprios cientistas da casa, dos cientistas da FDA, à política de regulamentação dos transgênicos. Houve, por exemplo, um memorando enviado para o senhor por Linda Kahl. Certo. Ela afirmou: os processos de engenharia genética e cultivo tradicional são diferentes. E cultivo tradicional são diferentes. E segundo os peritos da agência, levam a riscos diferentes. A riscos diferentes. Acontece que nós tínhamos muitas pessoas com diferentes pontos de vista. A Linda Kahl efetivamente escreveu isso em seu memorando, mas, na verdade, quando terminamos a política de regulamentação, todos os cientistas concordaram com ela. Agora, claro que a FDA avaliou a engenharia genética, mas não tinha informação sobre o fato de que o simples uso das técnicas poderia resultar em produtos com qualidade ou níveis de segurança diferentes. Mesmo antes das advertências de seus próprios cientistas, a FDA teve um aviso muito claro, porque o primeiro suplemento alimentar transgênico lançado nos Estados Unidos
provocou uma enorme epidemia. O senhor se lembra do que aconteceu em 1989 com triptofane? O senhor se lembra? Lembro. Era um produto de engenharia genética. Sabemos que é um aminoácido e... Certo. Que matou dezenas de pessoas e deixou centenas doentes. Causou uma epidemia de uma doença rara chamada EMS, esclerose múltipla. Isso. E muitas pessoas morreram. Sim, mas também temos... 37. E mais de 1.000 incapacitadas? O senhor se lembra? Claro que lembro. E o senhor disse que, para a FDA, a causa do EMS ainda era desconhecida, mas que não se podia eliminar a transgenia. O senhor disse o que eu acabei de ler? Disse. Surpreendente. James Mariansky não pode descartar a possibilidade de que seja a própria manipulação genética a responsável por efeitos colaterais inesperados. Mas ele não fez nada. Será que cientistas independentes avaliaram esta questão que é crucial para os consumidores? Arpad Pusztai, cientista reconhecido mundialmente, perdeu seu emprego quando alertou sobre alimentos transgênicos. 1998. Aberdeen, Escócia. Arpad Pusztai trabalhava para o Instituto de Pesquisa Rowett, na Escócia. A pedido do ministro da Agricultura, dirigiu um estudo sobre batatas transgênicas, contando com uma verba de mais de 2 milhões de euros e uma equipe de 30 pesquisadores, com o objetivo de preparar a chegada dos alimentos transgênicos na Grã-Bretanha. Estávamos todos muito entusiasmados. Eu estava entusiasmado. O ministro da Agricultura pensava que se fizéssemos um estudo que contemplasse todos os aspectos, então isso seria um aval para quando os transgênicos chegassem ao nosso mercado. Poderíamos dizer que uma das instituições de pesquisa mais conceituadas e isentas da Europa os tinha avaliado e considerado seguros. Arpad Pusztai é especialista em lectinas. Essas proteínas atuam como inseticidas protegendo plantas contra pulgões. Os cientistas do Rowett criaram batatas que eram resistentes a pulgões, introduzindo em cada uma o gene responsável pela produção de lectina. Mas antes haviam se certificado de que, em seu estado natural, as lectinas propriamente ditas não apresentavam riscos para a saúde. Em seguida, as batatas transgênicas foram testadas em ratos. Tivemos dois resultados. Primeiro, houve um aumento de uma resposta proliferativa nas células das vísceras. Isso é indesejável, porque é possivelmente... Eu não estou dizendo que é cancerígeno, mas pode ter um efeito coadjuvante em um tumor induzido quimicamente. Outro efeito é que o sistema imunológico disparou. E isso nós não sabíamos se era bom ou ruim. Mas, com certeza, as batatas transgênicas foram reconhecidas como um corpo estranho. E estávamos convencidos que a inserção causava o problema, e não o transgene em si. Porque o transgene, mesmo em concentrações 800 vezes superiores, isoladamente não provocava nenhum problema. E esse era um ponto extremamente importante, porque naquele exato momento a FDA estava falando sobre uma tecnologia neutra. E o que dissemos, o que publicamos, e foi efetivamente confirmado, é que o problema não era o transgene, mas a tecnologia era o problema. Bem, os primeiros carregamentos de soja transgênica estavam chegando à Grã-Bretanha. Os superiores de Arpad Pusztai autorizaram-no a conceder uma entrevista à BBC. Como cientista, trabalhando ativamente no campo da pesquisa, eu posso dizer que considero extremamente injusto que os cidadãos britânicos sejam usados como cobaias. Eles jamais me perdoarão por isso. A Monsanto entendeu logo a importância de nossas conclusões, não tenha dúvida disso. Eles já sabiam dessas conclusões mesmo antes da entrevista ir ao ar,
porque a Secretaria da Agricultura da Escócia recebia muito dinheiro da Monsanto. E eles não demoraram para entender as implicações de nossos resultados. Um dia após a transmissão da entrevista, o Dr. Arpad Pusztai foi demitido e a equipe de pesquisa desfeita. O Dr. Stanley Ewing era o responsável pela avaliação dos efeitos das batatas transgênicas nos órgãos internos dos ratos. Ele não tem mais nenhuma ilusão sobre a independência da pesquisa científica. Eu estava muito zangado e muito preocupado. Era como se o mundo todo estivesse sumindo sob os meus pés. O que estava acontecendo, afinal? Começaram a atingir a reputação de Stanley, a desacreditá-lo. Ele foi forçado a se aposentar. Foi desacreditado na universidade. O senhor também? Sim. Foi um período muito difícil. Pois é, e um dia meu trabalho era maravilhoso, no dia seguinte era uma porcaria. Eu tinha uma ou duas ideias sobre o que estava acontecendo, mas nada de concreto. E continuei sem saber exatamente o que havia acontecido até 8 anos atrás, quando encontrei uma pessoa do Rowett, o Dr. Roy, em um jantar dançante a que compareci. O Dr. Roy estava na mesa ao lado da minha e acabei comentando com ele. Não é uma coisa horrível o que aconteceu com o Arpad? E ele respondeu, pois é, e você sabe que houve não um, mas 2 telefonemas do gabinete do primeiro-ministro para o diretor? E aí, é claro, entendi claramente o que havia acontecido. Era uma coisa supranacional, por assim dizer, uma pressão sobre o governo de Tony Blair para acabar com este trabalho que, para os americanos, ameaçava sua base industrial. A indústria de biotecnologia, para ser mais exato. O escândalo de Arpad Pusztai deflagrou uma rejeição em massa dos transgênicos na Grã-Bretanha, sob a liderança do Greenpeace. Um ano mais tarde, Robert Shapiro, presidente da Monsanto naquela época, concordou em participar de uma teleconferência organizada pelo Greenpeace. Estas são as únicas imagens disponíveis do ex-presidente, que levou a empresa para a era da biotecnologia com o slogan Alimentação, Saúde e Esperança. A Monsanto fez investimentos vultuosos e não mediu esforços para colocar os seus produtos em todos os cantos do globo com o apoio irrestrito de multinacionais de produtos alimentícios, distribuidores, empresas de comunicação, organismos regulatórios e até de governos. Para nós, vocês não agem como uma empresa de vida e esperança, mas sim como intimidadores e agressores tentando nos impor seus produtos à força. Só tenho a dizer que se sou intimidador e agressor, não tenho tido muito sucesso. Mas preciso enfatizar que a biotecnologia é uma ferramenta. Por si só, a biotecnologia não é boa nem má. Ela pode ser usada bem ou mal. Os produtos hoje disponíveis no mercado foram avaliados mediante os processos de regulamentação que a sociedade estabeleceu para determinar não apenas sua segurança, mas também a proteção do meio ambiente pelos produtos em si. Após 10 anos de participação no mercado, a soja Roundup Ready representa 90% de toda a soja plantada nos Estados Unidos. Na verdade, 70% dos alimentos hoje disponíveis no mercado americano contêm elementos transgênicos. Ao contrário da Europa, os consumidores americanos não podem fazer uma escolha consciente porque a rotulagem de transgênicos é proibida. E isto é consequência direta do princípio da equivalência substancial. Eu tenho um grão de soja na minha mão e posso até comê-lo. É muito seguro. Acho que a FDA acredita que, em termos de segurança alimentar, a soja transgênica é tão segura quanto qualquer outra variedade. E como a FDA tem certeza disso? Nos baseamos em todas as informações que a empresa forneceu para a FDA, que foram revisadas pelos cientistas da FDA. A empresa não tem qualquer interesse em criar um estudo que mascare os resultados. Como James Mariansky pode estar tão certo disso? Se eu digitar Monsanto, falsificação de pesquisas científicas, chego a 174 mil resultados de busca. Entre eles, um relatório da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
Monsanto acusada de falsificar os resultados de pesquisa da cancerogenicidade das dioxinas. Nitro, Virgínia Ocidental, Estados Unidos. A história começou em Nitro, uma fábrica da Monsanto que produzia um poderoso herbicida chamado 2,4,5-T. Em 1949, uma explosão na fábrica provocou efeitos colaterais inesperados. 228 trabalhadores desenvolveram uma doença extremamente desfigurante, a chamada cloracne, provocada pela dioxina, subproduto altamente tóxico do 2,4,5-T. O 2,4,5-T também era o principal elemento do agente laranja, usado pelo exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Durante a guerra, 40 milhões de litros de agente laranja, contendo cerca de 400 quilos de dioxina pura, foram pulverizados nas árvores do sul do Vietnã. 3 milhões de pessoas foram contaminadas, incluindo milhares de soldados americanos. Após 40 anos do fim da guerra, a dioxina continua a fazer vítimas. Hoje sabemos que este veneno provoca câncer e sérias malformações genéticas. Hospital Tudu, cidade de Ho Chi Minh, Vietnã. Em 1978, enquanto veteranos americanos do Vietnã moviam uma ação contra o fabricante do agente laranja, a Monsanto patrocinou as pesquisas sobre os efeitos a longo prazo da dioxina. A empresa pagou cientistas para comparar a saúde dos trabalhadores expostos durante o acidente da Nitro, 30 anos atrás, com a saúde de trabalhadores não expostos. Existem 2 peritos neste assunto. William Sanger, que dirigiu a divisão de lixo tóxico da EPA, Agência de Proteção Ambiental, e Gerson Smoger, um advogado que representa os veteranos do Vietnã. Em 1990, a doutora Kate Jenkins, minha colega na Agência de Proteção, escreveu um memorando dizendo que alegações foram feitas, que algumas das pesquisas realizadas pela Monsanto continham erros graves e que, se tivessem sido conduzidas corretamente, teriam apontado resultados opostos aos apresentados. A Monsanto mostrava que a dioxina não era um agente cancerígeno humano. Isso quer dizer que eles tinham as informações primeiro e que as manipularam para chegar aos resultados que desejavam. Isso é absolutamente... Uma pesquisa não se faz desse jeito, nunca. Mas eles fizeram errado e chegaram aos resultados que queriam. Depois descobriu-se que pacientes de câncer de uma das pesquisas tinham sido relacionados como expostos à dioxina e essas mesmas 5 pessoas, em outra pesquisa, tinham sido relacionadas como não expostas. Quando você coloca todos esses cânceres na lista dos não expostos, parece que as pessoas não expostas estão contraindo tantos cânceres quanto as expostas. Aí você conclui, bom, não há diferença, é tudo igual. Assim, milhares e milhares de veteranos não receberam qualquer compensação pela exposição ao agente laranja. Então, todas as políticas nos Estados Unidos foram afetadas por essas pesquisas por 7 a 9 anos. Como boa cientista e excelente colaboradora da EPA, e por sinal, uma pessoa absolutamente destemida, Kate Jenkins escreveu um memorando para a direção científica da EPA, pedindo-lhes que revisassem as 2 pesquisas e verificassem se haviam sido realizadas corretamente. O fato é que não houve qualquer investigação da Monsanto. Ela não existiu. Ninguém verificou as pesquisas. Ninguém. Ponto final. A única pessoa a ser investigada foi a Kate Jenkins, a denunciante. A pobre mulher teve sua vida transformada no inferno, foi perseguida, assediada, teve de mudar de emprego. Pensando na Monsanto hoje, quando eles dizem que os alimentos transgênicos são absolutamente seguros, o senhor confia? Não acredito em nada do que a empresa diz, nada. Eu poderia talvez acreditar numa entidade independente que avaliasse essas afirmações, dependendo da efetiva independência e eficiência dessa entidade. Exatamente.
Para provar a segurança da soja Roundup Ready, a Monsanto realizou uma pesquisa que foi apresentada em 1996 por uma publicação científica respeitada. O estudo propunha-se a avaliar os efeitos da soja transgênica na saúde animal, especificamente em ratos. E foi cuidadosamente revisto por um cientista dinamarquês já falecido e por um especialista norueguês, Ian Prime. Lamento dizer que o valor científico deste estudo é muito pobre. É uma decepção, uma grande decepção. Principalmente porque este trabalho deveria dar respaldo ao princípio da equivalência substancial. Por exemplo, aqui diz que a alimentação dos animais proporcionou alguma certeza de que não haviam ocorrido mudanças significativas. Alguma certeza não é suficiente para mim. Eu não quero alguma certeza, eu quero 100% de certeza. Na página 723, eles dizem também que, exceto pela cor de um marrom mais escuro, os fígados têm aparência normal na necrópsia. Mas você não pode dizer isso sem examinar o interior do órgão, fazer secções mostrando no microscópio que não há diferença. Eles também usaram ratos mais velhos. Obviamente, se quiser evitar problemas, use animais adultos. Mas se você realmente quiser avaliar a ocorrência de alterações, deve usar animais mais jovens, é claro. De certa forma, podemos dizer que isso é tudo menos ciência, porque há uma porção de informações que deveriam ter sido apresentadas e sequer foram mencionadas. O senhor tentou ter acesso aos dados brutos? Eu não, mas um colega meu tentou, e foi extremamente frustrante. O tempo que ele passou indo de um escritório para outro, até finalmente ele receber um não como resposta. Se não houvesse nada a esconder, ver esse material não seria um problema. Pelo contrário, qualquer um se disporia a entregar os seus dados para que pudessem ser avaliados. Mas quando há uma recusa, você começa a suspeitar. Por quê? O que está acontecendo aqui? Uma coisa é certa. Graças a esta pesquisa tão limitada, os transgênicos da Monsanto invadiram o mundo. Principalmente na América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália. Após apenas 10 anos, os cultivos transgênicos estão presentes em 250 milhões de acres. 70% são resistentes ao Roundup e 30% foram geneticamente modificados para produzir um inseticida chamado BT. A partir de 2001, a empresa passou a publicar anualmente um documento intitulado O Nosso Compromisso, uma espécie de declaração ética na qual a Monsanto procura justificar suas práticas comerciais. Mas no centro da oposição aos transgênicos está o assunto de patentes. Aqui a Monsanto chama sua propriedade intelectual, cujo objetivo é proteger seus investimentos. Protegendo o nosso investimento. Na América do Norte, todos os agricultores que compram sementes transgênicas devem assinar um acordo de tecnologia pelo qual se comprometem a respeitar a patente da empresa sobre o gene modificado. Cultivos transgênicos são protegidos pela lei de patente dos Estados Unidos. E por isso eu não posso guardar a semente para replantar no ano seguinte. Isto é uma proteção para a Monsanto, para as empresas de biotecnologia, porque elas investiram milhões e milhões de dólares para criar esta nova tecnologia. E como a Monsanto fica sabendo se alguém replantou as sementes? Não sei como responder a isso. Não sei como eles iriam saber se alguém replantou as sementes. É uma boa pergunta para a Monsanto. A questão é tão delicada que a Monsanto prefere evitá-la, fazendo fantásticas promessas. Nos casos em que haja o aparecimento não intencional de nossas variedades de sementes nos campos do agricultor, trabalharemos com esse agricultor para que a questão seja resolvida atendendo aos interesses de ambos, agricultor e a empresa. Mas a realidade é bem menos idílica.
O Centro para a Segurança Alimentar em Washington, D.C., publicou um estudo sobre agricultores processados pela Monsanto por não terem respeitado a patente das sementes. Descobriu pelo menos 100 processos e muitas falências. Entre as vítimas, Troy Roush, um fazendeiro de Indiana. Indiana, Estados Unidos. A nossa história começa em 1999. Um cavalheiro, e esse não é o melhor termo para descrevê-lo, apareceu na fazenda dos meus pais, dizendo ser um investigador particular contratado pela Monsanto para investigar agricultores que estariam guardando as suas sementes. E nos perguntou de forma bem direta se nós estaríamos fazendo isso. Dissemos que não. E mostramos todas as nossas compras de herbicidas e de sementes, os recibos, e dissemos inclusive onde os havíamos comprado, dizendo que ele podia ir às lojas e checar. Ele disse que não seria necessário. E o que aconteceu é que eles nos processaram. A Monsanto moveu um processo contra mim, meu pai e meus 2 irmãos. E nos apresentaram documentos que, segundo eles, seriam amostras retiradas de nossos campos. Quer dizer, para retirar as amostras, a Monsanto teve que invadir a nossa propriedade e roubar as amostras. Nesse ano, eu me lembro, tínhamos 492 acres plantados de soja Roundup Ready e tínhamos um contrato de sementes no qual os campos estavam claramente especificados. Não era problema, portanto, isolar os campos e todo mundo sabia disso. Por que então você fez um acordo com a Monsanto? Bom, depois de 2 anos e meio dessa situação, a família estava destruída. O estresse envolvido nisto, quer dizer, o que eles estavam ameaçando, na verdade, eram 5 gerações de trabalho. Se eles ganhassem o processo, tudo iria embora. Eles levariam tudo, tudo. Bom dia. Bom dia, senhor. Como está hoje? Bem, e você, David? Sobrevivendo? Tudo bem. Troy Roush e David Runyon cultivam soja convencional. Eles foram vítimas da chamada polícia genética. Criada pela Monsanto para fazer valer a sua lei nos campos, a polícia genética aterroriza a América rural, onde os agricultores denunciam os métodos totalitários usados no mundo dominado pelo cultivo transgênico. Eu trouxe algumas fotos para te mostrar, Troy. Certo. Isso foi o que eu fiz para impedi-los de entrar na minha fazenda de novo. Para impedir qualquer um de entrar. Foi em julho de 2003. Eles vieram até minha casa. Eram mais ou menos 7 horas da noite. Quem veio? Os empregados da Monsanto. Me deram seus cartões de visita e me fizeram uma porção de perguntas sobre o tipo de soja que eu cultivava, o tipo de milho que eu cultivava, onde eu vendia os meus produtos, e eu disse, podem parar, a nossa conversa acaba aqui. Pois é, eles mudaram tudo por aqui. Isso tem a ver com a relação de confiança que você desenvolve com seus vizinhos, que não existe mais. Eu mesmo, provavelmente, só tenho 2 agricultores com quem converso que são mais próximos de mim. Vocês têm medo dos agricultores? Claro que sim. Não há defesa possível contra essa gente. Eles criaram uma industriazinha cujo único propósito é destruir a vida dos agricultores. Claro que temos medo. Então vocês têm medo de que um vizinho possa delatar vocês? Temos. Tem? Sim, tudo o que você tem que fazer é discar 1-800. Discar 1-800 Monsanto. Aliás, discar 1-800 Roundup. Eu me lembro deles incentivando os agricultores a usarem esse número gratuito para entregar os vizinhos. E por que a Monsanto faz isso? Para ter o controle. Sobre as sementes? Sim. Eles querem controlar as sementes, possuir a vida em si. O que quero dizer é que estamos falando da base da alimentação. Eles estão no processo de possuir os alimentos, todos os alimentos.